Irmãos, se o ser humano não for humilde, mas tem que ser humilde de coração, o ser humano vai sofrer muito nessa terra e vai perecer, vai ser abatido pelo próprio Deus. Irmãos, quando Deus ele exaltou Davi, Davi ele se humilhou. Davi ele se humilhou. Segundo Samuel 7, Davi ele sentiu no coração de edificar a arca para o Senhor. Mas depois veio o profeta Natã até Davi e falou: Davi, você não vai construir, porém o teu filho vai construir. Aí, irmãos, o profeta Natã ele falou para Davi: Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Eu vou até ler aqui: eu te tirei de trás das malhadas. Segundo Samuel 7:8, está escrito assim, ó: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Aqui, irmão, estava vindo a exaltação. Estava vindo a exaltação sobre Davi. Olha a expressão de Deus para Davi. Porque quando o profeta ele falava, irmão, era a boca de Deus falando. Davi, eu te tomei detrás da malhada, detrás das ovelhas. Agora, irmão, as ovelhas que Davi ele tinha, ele cuidava, não era muito não, era pouca ovelha. Era pouca ovelha. Agora vejam, aquilo que era pouco que Davi cuidava, as ovelhas que era pouco que Davi cuidava, Davi ele cuidava com amor, Davi ele cuidava com carinho. Irmão, tudo isso aí Deus ele olhou no coração de Davi. E Davi ele estava cuidando daquilo que era desprezível. As ovelhas que Davi ele cuidava era tudo ovelha malhada. Tudo ovelha malhada. Irmãos, lá em 1 Samuel 17:28, quando Davi, o filisteu, ele estava afrontando Israel, quando Davi foi de frente com ele, Eliabe, irmão de Davi, 1 Samuel 17:28, ele falou para Davi: Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Veja, irmão, que Davi não cuidava de muita coisa, Davi ele cuidava de pouca, mas o pouco que Davi ele cuidava, ele era fiel. Agora, irmão, não tem como o ser humano ser exaltado por Deus se o ser humano não cuidar do pouco que Deus colocou. Não cuidar do pouco que Deus colocou. Porque Deus ele só pode exaltar o ser humano, quando o ser humano é fiel no pouco, Deus ele coloca no muito. Agora aqui, irmão, em 2 Samuel 7:18, quando o profeta ele veio até Davi, olha a expressão de Davi para ele. 2 Samuel 7:18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, olha a expressão do salmista: quem sou eu, Senhor, meu Deus, e quem é a minha casa, para que eu chegasse até aqui? Olha, irmão, Deus exaltando ele e ele se humilhando. Irmão, porque Davi não tinha nenhuma casa para morar. Você sabe onde que Davi ele foi ganhar uma casa? 2 Samuel 5:11. O rei Irão, ele veio, ele deu uma casa para Davi, ele deu madeira, ele deu cedro, ele deu carpinteiro, ele deu pedreiro para Davi. Tudo para Davi construir uma casa, ele ganhou, irmão. Ali Davi ele começou sendo exaltado por Deus. Só que aqui, quando chegou uma exaltação mais profunda, Davi ele se humilhou. Olha a expressão dele: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que eu chegasse até aqui. Irmãos, a soberba, o orgulho, a alta exaltação vai deixar muito ser humano, vai deixar muito crente de fora do reino dos céus. Vai deixar, irmão, porque Deus, o Senhor não é com o exaltado. Irmão, no Velho Testamento, quando tinha uma pessoa soberba, no Velho Testamento, Deus ele matava. Quando tinha uma pessoa soberba. Deuteronômio 17:12. A alma soberba que se recusar a ouvir o sacerdote, ou se recusar a ouvir o juiz, o príncipe, esse vai morrer. Agora vejam, o soberbo, o orgulhoso, o exaltado não gosta de ouvir. Agora vejam, olha só para você ver que maravilha. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Olha a expressão no servo de Deus. Irmãos, nós não somos nada. O ser humano não é nada. A terra não é nada. O ser humano, o homem que habita na terra não é nada diante de Deus, não é nada. Nós precisamos reconhecer isso aí, irmão. Irmão, o ser humano ele é erva.
Agora veja, irmão, Nabucodonosor, quando ele pegou, ele viu que o seu reino estava crescendo, ele tentou se exaltar. Mas quando Deus abateu ele, que ele ficou 7 anos com raciocínio de animal, pastando, comendo grande, as unhas dele cresceu. Aí quando ele chega em Daniel 4:35, olha a expressão dele: todos os moradores da terra são reputados como nada. O Senhor opera como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Veja, irmão, nós somos reputados como nada. E muitas vezes, irmão, tem pessoas que acham que é alguma coisa, mas não é, irmão. O ser humano não é nada. O ser humano não é nada. Tem pessoas que acham que é alguma coisa, mas não é, irmão. Mas não é. Atos 5:32, quando os discípulos curaram aquele coxo que era enfermo desde o ventre da sua mãe, que eles foram por Sinédrio, eles foram para ser interrogados por Gamaliel. Olha a expressão de Gamaliel, Atos 5:32. Os discípulos chegaram lá, Gamaliel pediu que os discípulos fossem conduzidos para fora para ele poder falar em particular com os conselheiros dos fariseus, com os doutores da lei. Agora olha a expressão que Gamaliel falou para os discípulos, falou para os fariseus que estavam ali. Olha, uns tempos atrás aí, ó, se levantou um Teudas aí, ó, e esse Teudas, ele dizia ser alguma coisa. Olha só para você, ele dizia ser alguma coisa, mas ele não era. E todos os que estavam com ele foram reduzidos a nada. Agora vejam, tem muitos Teudas na terra. Teudas, ele dizia ser alguma coisa, mas ele não era. Ele não era Gamaliel falando. Agora vejam, tem pessoas que eles acham que eles são alguma coisa, mas não é, irmão. Diante de Deus não é nada. Diante de Deus não é nada. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3, o homem que ele pensa ser alguma coisa, irmão, ele não é, e ele engana a si mesmo. Ele engana a si mesmo, porque nós somos erva. Nós não somos nada. Nós precisamos da misericórdia, precisamos do Senhor na nossa vida. Irmão, se não for a misericórdia, Lamentações 3:22, se não for a misericórdia do Senhor, irmão, nós seríamos consumidos todos os dias. Por isso que a misericórdia, ela se renova todas as manhãs, para nós não ser consumidos por Deus. Agora vejam, Romanos 9:20. Quem é o homem que replica a Deus e ainda indaga a Deus? Por que o Senhor me formaste assim? Irmãos, o poder está na mão dele. Tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele, irmão. Isaías 40, versículo 6, o ser humano é erva. A sua glória é como a flor. Olha só como que nós somos diante de Deus. E muitas vezes o ser humano ele acha que ele é alguma coisa. Ele acha que ele é, mas não é nada, irmão. Não é nada, é isso que é perigoso. A maior enfermidade hoje que tem hoje na vida do ser humano é o orgulho e a autoexaltação, que não deixa o ser humano reconhecer que ele é orgulhoso, que ele é soberbo e que ele é exaltado. Irmãos, olha para você o que Paulo falou. 1 Coríntios 15:10. Eu sou o que sou por causa da graça de Cristo na minha vida. Por isso que eu sou o que eu sou. É porque a graça está na minha vida. Agora imagine se os crentes, os cristãos que estão na terra, têm essa expressão. Mas não é, irmão. Tem muita gente na terra que eles pensam que eles são uma coisa, mas eles não são. Irmão, para vocês verem como nós não somos nada, vai chegar um dia que nós vamos descer a sepultura, vai chegar um dia que nós vamos fechar o nosso olho, e tudo isso aqui vai se acabar. Porque, irmão, a glória do ser humano, isso aqui, ó, a beleza do ser humano é como a flor. A flor, ela chega um tempo que ela tira uma flor da onde ela está plantada para você ver se as pétalas dela não vai murchar. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano na terra. Por isso, irmão, por isso que eu fico meditando às vezes, eu fico analisando, eu quero ver naquele grande dia, o dia do juízo final, o dia que o ser humano ele vai ter que prestar conta dele. Eu quero ver naquele dia, quem que vai ser o ser humano diante de Deus. Porque hoje, irmão, hoje todo mundo é cristão. Hoje todo mundo dá paz do Senhor, hoje todo mundo faz a obra, hoje todo mundo expulsa demônio, hoje todo mundo entrevista demônio, que hoje está a moda os pastores entrevistar demônio, e o ensino da palavra não tem. Hoje todo mundo faz maravilha. Agora eu quero ver, irmão, naquele dia. Eu quero ver naquele dia quando Jesus voltar. A recompensa. O problema vai ser aquele dia, agora não.
Agora não, agora o ser humano pode fazer a obra de qualquer jeito, pode expulsar demônio de qualquer jeito, pode pregar de qualquer jeito. Pode pregar de qualquer jeito. Agora eu quero ver aquele dia. O dia que Jesus voltar. Romanos 2,16, o dia que os segredos do coração dos homens foram revelados. O dia que Jesus ele trazer as noites dormidas dos cristãos, dos pastores que estão na terra, nos motel com as prostitutas traindo as suas esposas. Eu quero ver esse dia. E muitas vezes, irmão, o povo vê um homem expulsando um demônio, curando um enfermo, eles acham que é uma maravilha, mas não é, irmão. Porque sabe o que é o problema de vocês? Vocês medem o ser humano por dom. Vocês medem o ser humano por dom. Agora eu quero ver naquele dia. Eu quero ver naquele dia, irmão. Por isso que quando vem a pregação da palavra para vocês, vocês não aceitam. Porque na vida de vocês se cumpre Jeremias 6,10. A palavra do Senhor para vocês é coisa vergonhosa. E vocês não gostam de ouvir ela. Vocês não gostam de ouvir ela. Vocês não gostam. Irmãos, o caminho ele continua sendo estreito. A porta ela continua sendo apertada. Continua sendo apertada. E Deus ele nunca vai mudar. Quem muda é o ser humano. Quem muda é o ser humano, porque o ser humano ele busca mudança. Eclesiastes 7,29. Deus ele fez o homem reto, perfeito, mas o ser humano busca a invenção. Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor mesmo e eu não mudo. Deus não muda, quem muda é o ser humano, irmão. Quem muda é o homem na terra. Por que muitos hoje abrem mão da verdade? Muitos abrem mão da verdade. Porque, irmão, o tempo que nós estamos vendo hoje é o tempo da apostasia. Pessoas que um dia conheciam a verdade, tinham a própria fé em Cristo, mas abandonaram, se desviaram. Fazendo o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, tem doutrina de demônio, tem a doutrina de Balaão, tem a doutrina dos Nicolaítas, tem a doutrina de Jezabel. Mas agora eu quero ver a sã doutrina, o ensinamento do extraído do puro, aquela doutrina, a doutrina dos apóstolos. Eu quero ver isso daí, irmão. Isso, a Bíblia ela nunca vai mudar. Nunca ela vai mudar e nunca Deus ele vai concordar com o ser humano. Jamais Deus ele vai concordar com o ser humano. Deus ele vai concordar comigo e Deus ele vai concordar com você. Então, irmãos, hoje, por isso que olha para você ver, tem quantas e quantas congregações na terra hoje? Quantos pastores hoje não tem? Mas muitos foram levantados pela mão do homem. Levantado pela mão do homem. Agora, eu quero ver aquele dia. O dia do juízo final.